Vamos agora, para terminar esse vídeo, porque esse vídeo deve estar gigantesco, talvez eu até tenha que dividir ele em 2 vídeos, né? Não sei, eu vou pensar. São pequenas dicas de coisas corriqueiras que a gente tem no Python, que muitas vezes a gente faz não da melhor forma, e eu queria apontar aqui essas coisas, esses problemas. O primeiro são as tais expressões lambda. Eu já até fiz um texto lá no Universo Discreto sobre expressões lambda, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas o que é expressões lambda? Expressão lambda é uma funçãozinha que você faz em uma linha só, que já realiza uma ação rápida, uma ação direta. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, para a gente entender, e por que esse cara aí pode ser meio perigoso. Né? Vamos criar um negócio aqui, por exemplo, vou chamar aqui de usuários, um dicionário de usuários. Aí vai ter primeiro nome, né? Aí vamos colocar o primeiro nome desses usuários. Aí, como eu sou um cara muito egocêntrico, vou botar meu nome. Lucas, por exemplo, Bianca e fulano. E além do primeiro nome vai ter idade. Idade. Né? Sei lá, vou botar 30. Não é minha idade não, mas a gente abstrai isso. E, por exemplo, 15, sei lá. Vamos supor que eu preciso ordenar esses nomes aí. Né? Tá fora de ordem. Teve primeiro Bianca, depois fulano, depois Lucas. Eu quero colocar isso aí ordenado. Eu vou chamar aqui de, por exemplo, usuários ordenados. Nem sei se faz sentido, mas só para você entender que uma coisa é usuários como estava antes e agora que eu vou receber eles ordenados na ordem do alfabeto, pelo nome. Usuários ordenados pelo nome. Está bem verborrágico, mas é só para vocês entenderem um exemplo que eu estou fazendo aqui agora. Para isso, eu posso usar sorted, que é uma função que faz essa coisa da ordenação. O primeiro parâmetro vai ser usuários ali. E o segundo parâmetro ele vai ser justamente que elementos desse dicionário que eu vou usar para fazer a ordenação. Pois eu posso ordenar não pelo nome, mas pela idade também. Né? E esse vai ser o elemento ali, o parâmetro que ele vai chamar de chave. Só que essa chave tem que ser uma função que vai retornar esse conjunto de valores, seja o nome, seja a idade ou qualquer outra coisa que eu vou usar para ordenar, né? E é muito comum em Python a gente não passar uma função ali, mas uma expressão lambda. Aí eu vou mostrar como... vou colocar uma expressão lambda ali para a gente ver e como com função fica mais fácil a leitura, né? Eu posso colocar aqui lambda... vou chamar de n nome. Na verdade, não vai ser nem nome, vai ser usuário. Vou chamar u de usuário. 2 pontos u. Primeiro nome. Ponto Lauer. Deixa eu ver se isso está certo mesmo. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Ah lá, ordenou. Bianca primeiro, depois fulano, depois Lucas. Mas, caraca, Lucas, o que é aquele lambda ali? Que doideira é essa? Que código? Eu não entendi nada. Então, é que, na verdade, o lambda é uma função que, para cada usuário u, né, o u ali indica cada usuário, cada elemento desse dicionário usuários, eu vou ordenar pelo campo primeiro nome, lembrando só de colocar toda a palavra em minúsculas. Então, o primeiro nome vai ser o primeiro nome ali do dicionário, né, de cada pessoa. O Lucas, o Bianca, o fulano. Só que ele vai aplicar logo depois o método Lauer, que vai pegar e colocar em minúsculas. Porque você tem que lembrar que no Python, na ordem alfabética, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, L maiúsculo não é a mesma coisa que L minúsculo. E se eu não estou enganado, letras minúsculas vêm primeiro do que letras maiúsculas. Então, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, até Z minúsculo, na ordem alfabética, vem primeiro do que A maiúsculo, B maiúsculo. Então, você tem que manter um padrão. E para você manter esse padrão, você coloca ou tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo só para fazer a ordem alfabética. A questão
é que o Lambda ali, para um iniciante, é bem confuso. Realmente, para você fazer um código pequeno, né, e tal, é mais rápido assim, né, mas para o iniciante ler depois fica mais difícil. E um jeito que eu acho que ficaria mais didático de fazer isso, né, aí vamos pegar todo esse código de novo, vamos fazer tudo de novo. Só que o key ali pode ser, por exemplo, retorna nome minúsculo. Eu posso colocar alguma coisa assim. E aí eu só vou precisar antes definir, né? Porque o que passa ali é uma função. É uma função que vai retornar os valores desse dicionário que eu quero usar para ordenar. Aí eu posso criar aqui, por exemplo, uma função. Retorna nome minúsculo e o parâmetro que eu vou passar aqui vai ser, por exemplo, nome. Você vai ter return nome.lower. Na verdade, ali nem vai ser nome, ali vai ser usuários, porque esse parâmetro aqui, na verdade, vai ser esse dicionário como um todo aqui. Então, a função que eu estou passando aqui, retorna nome minúsculo, ele vai receber todo o dicionário com todos os usuários e retornar apenas os nomes em minúsculos. E aí, para fazer isso, eu vou ter que pegar usuários aqui, que vai ser o dicionário, pedindo especificamente o campo primeiro nome, e pegando ele e botando em minúsculo. Eu vou chamar aqui retorna nomes em minúsculo. Aí vamos ver se eu tiver implementado tudo certo aqui, vai rodar. Aparentemente rodou e funcionou. Olha lá, mesmo efeito. Bianca, Fulano e Lucas. A questão é que para uma pessoa iniciante na linguagem, eu acho que é mais fácil entender esse código aqui, esse bloco de código, do que um bloco que vem o Lambda. Se você já tem mais prática, se você já tem mais habilidade com Python, né? Se as pessoas que vão ler o seu código também têm bastante habilidade com Python, aí você pode usar a expressão Lambda, né? Realmente ficar com menos linhas, mais direto e tal. Mas, por exemplo, eu não gosto de fazer códigos aqui no universo discreto usando expressão Lambda, pois eu sei que para muita gente vai ser mais difícil entender, vai ser menos didático. Mas é bom você conhecer, né, essas ferramentas, esse negócio todo. Outra coisa importante, usar join ao invés de somar strings. Né? O negócio é esse, Lucas. Vamos lá. Vamos supor que eu vou ter uma variável aqui, primeiro nome, aí vamos colocar, por exemplo, Lucas, segundo nome. Na verdade, não é nem segundo nome. Vou botar aqui o último nome, Latário. Legal. É muito, muito, muito tentador você fazer isso aqui. Ó, o nome completo ser primeiro nome, mais, aí você põe os espacinhos, mais último nome. Com isso, você vai concatenar, né, e formar um nome completo com somas de strings e tal. Mas também é uma coisa que as boas práticas do Python não recomendam. O ideal é você deixar o sinal mais para somar números, né, coisas do tipo. Não para somar palavras, porque essa coisa de somar palavra é meio esquisito. Né? Como assim? Eu vou somar meu nome com o seu nome, com outro nome? É uma coisa meio estranha. Por conta disso, uma recomendação é que você não use isso, mas use um método join. E como é que funciona esse método join, Lucas? Vamos fazer. Então, ao invés desse cara aqui, eu vou até apagar esse cara aqui. Na verdade, a gente vai colocar aqui a aspas duplas, que vai ser um espaço, ponto join. E dentro desse join, entre colchetes ali, você vai passar primeiro nome, vírgula, último nome. Né? Ah lá, mesmo efeito. Mas o que aconteceu aqui? Na verdade, eu estou pegando esse nome, fazendo um join, né, uma concatenação com o último nome, e entre eles eu vou colocar aqui esses espaços. Né? Tanto que se eu colocar aqui, por exemplo, um A, entre os dois vai aparecer a letra A. Então, esse cara aqui vai ser uma string algo que vai se unir, vai ser concatenado a esse cara aqui antes, aí vai entrar esse cara aqui no meio, e ao final você vai ter esse último nome. Esse join é o método que está realmente
relacionado a concatenar, juntar, join palavras. Então, uma das recomendações aí de código limpo em Python é você dar preferência a usar o join, que ao invés do mais, que realmente é uma coisa esquisita, né? Vou somar uma palavra com a outra. Né? O join deixa claro que é concatenar, juntar palavras, né? Então, uma outra sugestão aí de boas práticas em Python. Uma outra coisa que é a questão do is, not is, né? Isso é uma coisa que volta e meia eu mesmo esqueço, né? Tenho que me esforçar em tentar fazer. Que, por exemplo, muitas vezes a gente quer verificar se uma variável, né, tem um valor definido ou não. Se uma variável não tiver um valor definido, vamos supor, você leu de um arquivo tal, e não tinha nada ali, ela vai receber o valor known. Então vamos colocar aqui x known. E significa que a variável está em branco, tem nada dentro dela, né? Então, uma forma de você verificar se essa variável tem um valor definido ou válido é simplesmente colocar if x. Se x for válido, né, x é válido, por exemplo, ele vai entrar naquele if ali. No caso ali, ele não entrou. Né? Então, só que ao mesmo tempo, você pode verificar se o x é known também. Né? Aí muitas pessoas poderiam, vou fazer isso aqui, if x igual a known, x é inválido, por exemplo. Né? Eu acho que isso aqui roda. Ah lá, rodou, mas não é o jeito normal, comum de fazer isso. Né? Normalmente a gente usa a palavrinha is ou not is, dependendo do caso. Por exemplo, if x is known, tá lá, ao invés do igual a igual. Né? Então, no caso de comparação assim entre palavras, ao invés de usar igual a igual, né, dá preferência ao is ou not is. Né? O Python também tem o not. Então, por exemplo, se eu colocar aqui if x is not known, ele vai entrar aqui se o x tiver um valor definido. Por exemplo, se o x for 13. Ah lá, ele entrou aqui. X é válido, porque o x é diferente de vazio. Então, o que eu estou tentando dizer é que quando você vai comparar, verificar se uma variável é válida ou inválida, né, dá preferência ao uso do is, not is, né? Porque o que acontece? Eu botei esse exemplo aqui porque muitas vezes eu já vi exemplos, né? Isso é até uma recomendação que o pessoal... não uma recomendação, mas funciona também, por exemplo, você colocar if not x is known. Ah lá, esse aqui funciona, mas esse aqui é mais confuso, né? Porque ele tá negando x, ou seja, x que vale 13... Ele está negando, então o x que é not known passa a ser known. Known is known, verdade, ele entra, mas esse jeito é bem mais confuso. Então, ao invés de fazer coisas assim, sempre trabalhar com essa ordem. X is not known ou x is known. Né? Sempre usar essa ordem, não colocar if not, x is, que é bem mais confuso. Então, ou esse, né? Quando você for comparar se algo tem um valor definido ou não. Aí, retornar coisas explícitas sempre. Como assim? É porque isso até lembra um pouco o exemplo que eu dei do ano bissexto. Né? Vamos criar uma função simples, por exemplo, verifica par. Então, você vai passar um número aqui e vai verificar se ele é par. Um número vai ser par se você aplica o if ali, se o número... Não precisa nem ser número, né? Pode ser x. Acho que aqui pode ser x. Se x for divisível por 2, então retorna verdadeiro. Né? A questão é que eu não sei se vocês sabem disso, mas no caso do Python, eu poderia terminar assim que já estaria tudo certo, funcionaria. Né? Tanto que, por exemplo, se eu chamar aqui verificar par passando 2, ele vai retornar true, legal. E se eu passar ali 3, ele... Ah lá. Ele, na verdade, não retorna nada, mas esse nada é como se fosse falso. Então, em alguns casos, isso meio que vai funcionar. Mas não é legal isso. O ideal é você sempre lembrar de retornar. Todo método sempre retornar alguma coisa explicitamente. Então, você coloca o else ali. Caso contrário, retorna falso.
E aí ele vai retornar falso, bonitinho, porque ali ele retornaria none. Quer ver? Deixa eu até deixar isso bem explícito, bem claro para vocês entenderem. Olha lá, vou botar print, verificar par. Aí retornou o none, mas e none realmente é o valor que pode ser interpretado como falso, mas é esquisito. Então, sempre lembrar, em todas as situações possíveis da sua função, sempre retornar algo explícito. Retorne verdadeiro, retorne falso. Muita gente até faria, por exemplo, fora do if ali, retorne falso. Pode também. Eu realmente prefiro, acho que fica mais legível botar o else, porque vai ser um ou outro, um dos casos você vai entrar. Mas você poderia tirar o else, botar o return false fora do if, também funcionaria. Use starts with e ends with. Por que eu estou colocando isso? Porque é um exemplo até clássico que volta e meia aparece em alguns códigos que lidam com arquivos, extensões, né, esse negócio todo. Como assim, Lucas? Vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, arquivo igual a exemplo.jpg. Legal, uma imagem. Aí eu quero verificar qual extensão que é, para saber se é uma imagem ou não, por exemplo. Aí pode ser muito tentador você, por exemplo, criar uma variável aqui, extensão, recebe, aí você vai pegar arquivo e pegar os 3 últimos caracteres, não é? Porque uma extensão tem 3 caracteres, tem o JPEG. Deixa eu ver se isso aqui é isso aqui mesmo. Ah, não, os 3 últimos caracteres. Deixa eu ver se isso aqui... Não, então, é assim. Não, beleza. Eu estou dizendo, dos últimos 3 caracteres em diante, pegue, esse cara vai ser extensão. Ele vai pegar ali o JPEG bonitinho. Aí você pode até estar achando, nossa, vou fazer um código maravilhoso aqui, ó. If esse cara igual a JPEG, aí eu sei, é uma imagem. Olha que código lindão. Você vai pensar assim, nossa, estou arrasando, porque peguei os últimos 3 caracteres de arquivo, comparei com JPG e vi que é uma imagem. Nossa, mandei bem. Aí, em algum momento, alguém vai passar como parâmetro JPEG. Aí ferrou, né? Aí você, aí não pega. Aí você vai ter que fazer, sei lá, gambiarras, né? Ou arquivo, aí pega os últimos 4 caracteres. Não é bom. Se você quiser pegar o início ou o fim para fazer algum tipo de if, comparação, não faça essas gambiarras usando o splice, né? Você cortar o pedaço que você quer. Porque o Python ele tem um método para isso, que é o starts with, se você quer pegar algo que está no começo, ou ends with, se você quer pegar algo que está no fim. Você pode fazer, por exemplo, lá, tá esse arquivo assim, você pode simplesmente fazer if arquivo.ends with e passa aqui dentro JPG. Se for verdade, é imagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá, é imagem. Olha como esse código é muito melhor de ler do que aquela tosqueira que eu tinha feito antes. E o que é bom é que você pode ainda fazer ou arquivo ends with JPEG. Aí você pode até trocar ali JPEG, também funciona, também é imagem. Então, o legal é que isso funciona para extensões com 3 caracteres, 4 caracteres ou até mais, né? E a mesma coisa funciona, você pode colocar arquivo.startsWith, e aí ele vai verificar se o começo tem aquilo, o ends_with verifica se o final tem aquilo, né? Então, é melhor do que essa gambiarra aí de você pegar o pedaço diretamente informando os índices ali na lista, no vetor, né? É uma coisa estranha. Então, vamos discutir aqui um outro ponto bem importante. Muitas vezes vai ter situações que você quer verificar se a variável que você está mexendo, se ela é inteira, se é float, se é uma string, né, é uma palavra, ou até mesmo se é instância da classe veículo, da classe carro, da classe barco, enfim, né? E para isso pode ser muito tentador você usar type. Por exemplo, vou criar uma variável aqui x igual a 20, por exemplo. Eu quero verificar se é um inteiro esse cara. Aí eu faço aqui if type, porque o type ele retorna o tipo.
daquele cara. Se o tipo for igual a int, aí ele imprime é inteiro. E beleza, ó, isso aqui funciona lá. Realmente. Mas não é o ideal você trabalhar dessa maneira, porque existe um método feito especificamente para você comparar, verificar se uma variável e tal é de um determinado tipo, se é uma instância daquele tipo ou não, que é justamente o método isInstance. Né? Então, não é legal você trabalhar dessa maneira, e ao invés disso, você trabalhar, por exemplo, if isInstance, e aí você coloca o x, verifica se o x é int. Se for, print é inteiro. Ah lá, funciona, e é o que o pessoal recomenda que você use. Ah, mas e se eu quiser usar o type para comparar e tal? A questão é que se você estiver trabalhando com classes, orientação a objetos, uma classe que é filha da outra e tal, o type não vai funcionar bem sempre. O isInstance vai. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Né? Um exemplo bem simples até. Imagina que você tem, por exemplo, duas classes. A classe veículo, vou chamar aqui de classe veículo, e a classe caminhão, que é filha, herda de veículo. Né? Então, vamos supor que você tem uma situação como essa. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero verificar se o caminhão, o veículo, o que é, se um é filho do outro e tal. Se eu trabalhar com tipo, fica bem mais confuso. Por exemplo, eu posso verificar se o tipo do caminhão bate com veículo. Né? Aqui no caso, ele disse que é falso. Que caminhão, realmente, caminhão é de um tipo, veículo é de outro tipo. Agora, se você trabalhar, por exemplo, com isInstance e passa o caminhão, pedindo para comparar se ele é instância de veículo, no caso aqui é só o tipo mesmo, sem os parâmetros, né? Ah lá, ele vai falar que é. Então, você tem uma diferença de comportamento aqui, né? Quando você está comparando diretamente o tipo, ele vai falar que caminhão é diferente de veículo. De fato né? Ah lá, ele fala que é. Agora, o isInstance, ele verifica, né, se o cara que está no primeiro parâmetro é do tipo do segundo parâmetro, mas no caso de herança, se um for filho do outro, ele vai falar que é verdadeiro. Então, caminhão é do tipo veículo, pois ele é filho, ele herda. Né? Então, o isInstance, ele compara tipos, mas ele faz essa diferenciação quando é classe filha, né, de uma determinada classe. O tipo não faz. Então, por isso que, de maneira geral, o ideal é você trabalhar com isInstance, que é feito sob medida para comparações entre tipos, inclusive considerando o que você espera de orientação a objetos, coisa que o type não faz. Então, é bom você trabalhar com isInstance para comparar tipos. O type só usa para rapidinho printar, para ver se é de um tipo, não é, né? Nem sei se é o ideal, mas é uma coisa que para quebrar galho muitas vezes a gente faz. Outra coisa importante, né, usar with para abrir arquivos ao invés do open e close tradicional. Ah, Lucas, mas que frescura. Então, vamos lá. Qual que é o problema disso? É porque se você está trabalhando com abertura de arquivos, você vai usar open para abrir e close para fechar. A gente pode fazer uma coisa bem típica, tipo isso aqui, ó. Tá lá o arquivo F, aí você vai pedir para abrir um novo arquivo, né? Sei lá, novo arquivo.txt, sei lá, se for um texto. O W para justamente o modo de abertura desse arquivo para escrita, para você escrever nesse arquivo, aliás, e você vai escrever nesse arquivo, por exemplo, Hello World, e F close ali para fechar o arquivo, né, para o sistema operacional liberar os recursos necessários para abrir e escrever aquele arquivo. Ótimo, né? Isso aí funciona. A questão é que se você usa o if, você não precisa nem se preocupar de fechar esse arquivo aí ao final. Você já tem uma implementação sob medida para fazer isso. Então, ao invés de usar esse cara de cima, dá preferência a esse que eu vou fazer aqui agora.
Você coloca, por exemplo, with open, aí eu vou chamar aqui de novo arquivo.txt as file. Aí file.write hello world. Esse aqui funciona também, mas assim, mais legível, mais explícito, né? Com a abertura tal sendo referida as file, né? Dando esse apelido, escreva. O bom é que ele faz tratamentos de possíveis erros com o if. Então você não vai precisar daquele negócio de try, finally, né? Tratamento de exceções. E você não precisa nem se preocupar em dar close. Ele já resolve isso para você, já põe num bloco com escopo, né? Separadinho, bonitinho. Então, dá preferência ao if para fazer abertura e fechamento de arquivos, ao invés do open, close, né? O open você vai precisar porque você tem que abrir o arquivo, né? Mas sem preocupar com close e tudo mais. Vamos falar agora de uma coisa polêmica, barra não tão polêmico assim, dependendo da forma como você usa, né? Que são as compreensões de listas, né? Como assim, né? Vamos supor que, por exemplo, você vai pegar uma lista de elementos, por exemplo, você vai ter números, e está lá uma lista, 1, 2, 3, 4, 5, um exemplo qualquer aqui. Aí você quer uma nova lista. Você quer uma nova lista que começa vazia, e essa nova lista vai ser os elementos da lista anterior. Vou chamar aqui de lista antiga. Você vai pegar os elementos da lista antiga, multiplicar todos por 2 e jogar em nova lista, né? Tem um jeito tranquilo de você fazer isso em Python, que é com as tais compreensões de lista, né? Você faz tudo de um jeito bem pythônico, numa linha só. E como é que você faria isso? Você pegaria para cada item em itens, para cada item em lista antiga, para cada item na lista antiga, você vai pegar cada item e multiplicar por 2. Então, para cada item dessa lista antiga, você vai multiplicar por 2 e jogar dentro da nova lista. Ao fazer isso, né, deixa eu ver, se eu não tiver implementado nada errado, vai funcionar. Ah lá, pegou cada elemento e multiplicou por 2. Se eu quiser pegar cada elemento da lista antiga e multiplicar por 3, é só trocar assim. A questão é que para uma pessoa não tão habituada assim com o Python, pode ser um pouco mais difícil de ler, principalmente se for uma compreensão de lista complexa, né? Se você observar bem, aí vamos criar aqui um outro exemplo aqui embaixo. Está lá, lista antiga, aí você pode criar um método, por exemplo, multiplica lista por 2, sei lá, alguma coisa assim. Você passa aqui a lista. E o que esse método vai fazer? Ele vai criar uma nova lista vazia. E para cada elemento i em lista, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista, append, né, vai adicionar um elemento novo nessa lista vazia, que vai ser o elemento anterior multiplicado por 2. E ao final, retorna essa nova lista. Criando um método como esse, fica fácil eu, por exemplo, criar uma lista nova, e a lista nova vai ser o quê? Vai ser multiplica a lista por 2, passando a lista antiga. Então, você cria uma função aqui que vai pegar a lista antiga, vai percorrer ela, cada elemento dessa lista você vai multiplicar por 2 e jogar na nova lista, né? Deixa eu rodar aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Ah, Lucas, mas você é contra usar compreensões de lista, é isso? Não, não é que eu seja contra. A questão é que, para uma pessoa iniciante, uma pessoa não acostumada com a linguagem, isso aqui, apesar de ter mais linhas, é mais fácil de entender, pode gerar um pouco mais de dificuldade do que esse aqui de cima. Mas é lógico, eu acho legal você tendo prática com Python usar compreensões de listas. A questão é que compreensões de listas, ela pode ser um pouco mais difícil, principalmente se for uma compreensão de lista complicada. Eu até acho que essa daqui que eu mostrei para vocês, ela é bem tranquila. Eu peguei os elementos da lista, multipliquei por 2, não tem erro. A questão é que tem umas compreensões de listas que podem ser um pouco mais complicadas.
principalmente se, por exemplo, tiver com várias condições, né? Deixa eu montar um exemplo com isso aqui que eu acho que vocês vão entender melhor. Por exemplo, vamos criar uma lista aqui de idades. Aí tem idade, a pessoa tem 1 ano, 60 anos, 20, 24, 56, 34, enfim, por aí vai. Aí vamos supor que eu queira pegar as pessoas que têm idade entre 10 e 100. Se eu for fazer isso com comparações de listas, eu posso fazer o seguinte. Eu vou retornar uma idade, né, vai ser cada idade para. Então, eu vou retornar para a nova lista cada idade de idade for idades, se, né, eu posso colocar uma condição se dentro da comparação de listas, se a idade em questão for maior do que 10 e, ao mesmo tempo, ela for menor do que 100. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Mas você vai concordar comigo? Aqui não é for, aqui é in, desculpa. Idade vai retornar a idade para cada idade dentro de idades, se a idade for maior que 10 e menor que 100. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Ah, realmente, pegou as idades entre 10 e 100. Se eu colocar uma idade aqui, tipo 101, ele provavelmente não vai pegar. A questão é que, vamos combinar, esse aqui está bem macarrônico. Não precisava ser complicado assim, nesse caso. Você poderia, ao invés de fazer isso aqui, você podia criar uma função, talvez, retorna idades entre. Aí você coloca, por exemplo, idade anterior e idade posterior, sei lá. Nem sei se eu estou dando os melhores nomes, mas aí você pode fazer uma coisa. Se... Não, aí eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui lista de idades, idade anterior, posterior, legal. For idade in lista idades. Se a idade for maior do que a idade anterior e, ao mesmo tempo, a idade for menor que a idade posterior, retorna a idade. Não, vou fazer melhor até. Vamos criar aqui uma nova lista. Nova lista começa vazia. Aí, nesse caso, ao invés de retornar nova lista, igual a gente fez antes, append idade. E aí você, ao final, retorna essa nova lista. O bom é que com isso, eu posso usar esse método e aí eu passo, retorna idades entre. Eu passo as idades originais. A idade mínima, eu chamei de idade anterior, mas acho que até um bom nome é idade mínima, idade máxima. Não é simples essa coisa de pensar nomes. Às vezes você pensa um nome, aí surge um nome melhor. Então, retorna idades entre. Aí você passa a lista de idades, a idade mínima e a idade máxima. E a nova lista vai receber a mesma coisa que antes. A questão é que, se você tiver uma compreensão de lista com muitas condições, mais complicada e tal, o ideal é você não usar ela e quebrar numa função. Se for uma coisa simples, direta, igual o que a gente fez, esse aqui está perfeito, excelente uso de compressões de listas. Mas se dentro da compressão de lista ainda vai ter um if complicado, com várias condições e tal, quebra numa função, igual eu fiz aqui, que eu acho que fica bem mais claro de entender. Aí vamos falar agora de outra coisa doida que o Python tem, que é o else in loops. Né? Então, não é só o if que tem um else. O while também tem else. O for também tem. Como assim, Lucas? Vamos pegar um exemplo tipo esse. Para cada item em 1, 2 e 3, ele vai imprimir then, caso contrário, else. Se eu rodar isso, olha o que ele faz. Then, else. O que está acontecendo aqui? Né? Vamos até botar aqui item para a gente entender. Na primeira iteração do for é o primeiro item, 1. Depois, na próxima iteração, ele continua dentro do for, o item 2. Item 3,
Quando a condição do for fica falsa, ele entra no else se você definir um bloco else. Ou seja, é uma maneira de você programar um bloco do que o for vai fazer quando a condição dele for falsa em algum momento. Eu, particularmente, não gosto disso, não uso isso, acho isso aí bem ruim. Mas acho que isso confunde as pessoas, né? Não sei se ajuda tanto, acho que mais confunde do que ajuda. Então, eu evitaria usar esse recurso. Eu não sou muito fã dele, não. Se você quiser testar, vamos supor que a condição em algum momento foi falsa, né? Talvez dá preferência a usar uma flag, né? Vamos supor, só para pegar um exemplo aqui, vou pegar aqui uma flag false, só para começar, só para exemplificar. Se o item for igual a 3, por exemplo, aí a flag vai virar verdadeiro. E aí você faz aqui fora se... Aí eu vou chamar aqui de flag fim do for, sei lá. Flag fim do for. Se a flag fim do for for true, nem precisa do igual a true, né? If flag fim do for, se for verdadeiro, vai entrar ali. Cheguei ao fim do for. Eu particularmente prefiro isso daqui do que aquele else ali, que é uma coisa que não é comum nas linguagens existir. Mas se você gostar, você usa. Eu particularmente não sou muito fã. E para fechar, vamos falar de algo importantíssimo que eu já vi muita gente não usar, principalmente iniciantes, que é o método zip. Como assim, Lucas? Zip de zipar? Tem nada a ver com isso. É o seguinte, imagina que eu tenho uma lista, por exemplo, de pontuações. Aí é igual pontuações de jogos de videogame mesmo. Aí alguém tirou 20, 25, 66, 71, 27, 14, sei lá, tem pontuações assim. Aí muitas vezes você pode querer, dentro de um for p em pontos, você pode querer não apenas o valor daquela posição, mas a posição. Aí você vai ficar tentado, eu vou criar um i aqui igual a 0, aí i soma mais 1, que aí eu consigo imprimir o i, que vai ser o índice, e cada ponto. Ah lá. Aí o 0, a posição 0 é o 20, a posição 1 é o 25. Você pode ficar muito tentado a fazer isso. Isso aqui funciona, mas não precisa fazer isso, porque existe um método bom para isso, né? Aliás, não é nem zip não, pessoal, desculpa, é enumerate. Desculpa, tá? Eu fiz confusão na minha cabeça. É enumerate. O zip é outra coisa que vem depois, mas você pode ficar muito tentado a fazer isso, e o enumerate é excelente para um caso como esse. Então, ao invés de fazer isso daqui desse jeito, você pode pegar a mesma estrutura, mas apaga esse i morreu, você não vai usar esse i, e aqui você vai colocar for i, que aí vai ser o índice, e o p, que vai ser a pontuação, por exemplo. Vou até chamar índice, ponto, in enumerate. E aí dentro desse enumerate você vai passar o pontos. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Você já vai pegar direitinho cada posição e o elemento, o valor daquela posição. Então, não tem porque você criar uma variável do lado de fora do for, somar dentro do for. O enumerate ele já incorpora todo esse cara, todo esse negócio. E o enumerate tem uma vantagem que o próximo parâmetro o índice começa em qual valor? Se eu colocar aqui 1, o índice começa da posição 1 em diante. Então ainda tem essa vantagem que você teria que fazer a variável fora do for receber 1, né, umas coisas desnecessárias. E aí, que era a próxima coisa agora, que é o zip, finalmente, que eu vou falar, que foi o que eu confundi ali. Então, na verdade, são 16 dicas nesse vídeo. Usar zip quando for conveniente. O que é esse zip aí, Lucas? Que negócio é esse que você está falando? Vamos lá. Às vezes você vai ter situações que, além dos pontos,
você vai ter duas listas que vão meio que trabalhar juntas. Por exemplo, você tem os pontos e os nomes dos jogadores, né? Os jogadores que conseguiram aqueles pontos. Aí você vai ter o jogador... Para não ficar escrevendo um monte de nome, eu vou chamar aqui. Tem o jogador A, jogador B, jogador C, jogador D e por aí vai, né? Vou botar só 4 aqui. Às vezes você vai percorrer as duas listas juntas, né? Então, nossa, eu quero percorrer no meu for esses pares aí juntinhos, né? Então você pode ficar tentado a fazer uma coisa horrorosa, tipo for i in range, aí você passa lane, porque realmente para avacalhar o negócio. E aí você vai imprimir cada jogador, que vai ser cada índice I, e cada pontos, que vai ser o índice I. Desse jeito, você percorre os para a para, assim, juntinho, né, bonitinho. E o que eu fiz? Eu fiz um for, que na verdade o tamanho dele vai ser o total de elementos que o vetor jogadores tem. E aí você esse I vai ser o índice, e aí você vai acessar jogadores 0.0, jogadores 1.1, jogadores 2.2. Horrível. Por quê? Por que é horrível isso? É porque, na verdade, tem um método sob medida para isso, que é o zip. Você pode fazer o seguinte, for jogador e ponto in zip, e aí nesse zip você vai passar o vetor jogadores e pontos. O zip ele já vai pegar essas duas listas juntas par a par. Então, jogador e ponto na primeira iteração vão receber jogadores índice 0, ponto 0. Depois, na próxima iteração, jogador vai receber jogadores 1, pontos 1. E por aí vai. Então, olha como esse cara aqui de baixo gera o mesmo resultado de cima, só que esse é muito melhor de ler do que esse de cima, né? Então, também é uma boa prática e importante você ter cuidado. Tá certo, pessoal? Esse vídeo vai provavelmente ser 2 vídeos, ficou muito grande, mas eu tentei resumir tudo que eu acho pertinente num primeiro momento quando o assunto é Clean Code em Python, umas dicas, sugestões e tal. Eu espero que você tenha gostado. Deu trabalho fazer todo esse material, então não deixe de se inscrever, tornar-se membro, blá blá blá, esse negócio todo. E é isso, valeu, aquele abraço e nos vemos na próxima. Falou!